Gerenciar dinheiro público, olha, parece um labirinto, né? A gente ouve PPA, LDO, LOA, LRF, aí vem corte, contingenciamento, é sigla para todo lado. Mas como é que essas peças todas se encaixam, afinal? Hoje a gente vai fazer uma exploração, tipo um mergulho mesmo, em fontes que detalham esse sistema de planejamento e orçamento aqui do Brasil. Porque, né, por trás dos números, das siglas, tem uma arquitetura, tem uma lógica pensada para organizar como o governo planeja e como ele gasta os recursos que são de todos nós. O nosso foco aqui é justamente esse sistema integrado de planejamento e orçamento. Ele é uma inovação importante que veio lá com a Constituição de 88 e depois ele ainda ganhou um reforço, e que reforço, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Então, vamos desvendar os três instrumentos principais: o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E, para guiar nossa conversa, a gente está usando uns trechos de um material chamado Planejamento Orçamentário e LRF no Brasil. Ele detalha bem essas leis, os mecanismos de controle. Exato. E a nossa missão aqui, vamos dizer assim, é entender a dinâmica entre esses três: PPA, LDO, LOA. Como é que eles conversam? Qual é o papel real da LRF nesse jogo todo? E como funciona na prática, por exemplo, o contingenciamento? Aquela coisa que vira e mexe aparece no noticiário quando a conta não fecha, né? A ideia é clarear a lógica do ciclo orçamentário brasileiro. Não só descrever as leis, mas entender o porquê delas existirem e como elas deveriam funcionar juntas. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso pela base, né? A Constituição de 88. Ela foi mesmo uma virada de chave, criando um sistema integrado de planejamento e orçamento? Porque antes, pelo que eu entendi, era comum o orçamento anual ser uma coisa meio solta, sabe? Desconectada de um plano maior, de médio prazo. É quase como, sei lá, fazer a lista do supermercado de hoje sem pensar no que vai comer na semana inteira. É uma boa analogia. E o propósito dessa integração é justamente esse: amarrar a visão estratégica de médio prazo, o que o governo quer alcançar em 4 anos, com a execução financeira de cada ano, o orçamento anual. Existe uma hierarquia pensada aí, né? O PPA estabelece as grandes diretrizes, os objetivos macro. A LDO, ela pega isso e transforma em metas, em prioridades para o ano seguinte. E aí vem a LUA, que detalha as receitas que se espera arrecadar e, principalmente, autoriza as despesas para concretizar aquelas prioridades do ano. É para ser uma sequência lógica. Entendi a sequência. E nesse contexto, alguns anos depois da Constituição, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, lá em 2000. Ela não criou o sistema PPA-LDO-LOA, que já estava lá na Constituição, como você disse. Mas então ela chegou para quê? Para dar mais músculo, mais regras para o jogo? Foi tipo apertar uns parafusos que a Constituição já tinha colocado? É uma ótima forma de colocar. O objetivo central da LRF foi estabelecer normas claras, bem definidas, para a gestão fiscal responsável. E isso vale para todo mundo: União, estados, municípios. Ela trouxe mais rigor, mais transparência e, um ponto crucial, mecanismos de controle e de correção de rota. A ideia era criar umas travas, sabe, contra o descontrole de gastos e para garantir que as contas públicas fossem sustentáveis a longo prazo. Estabeleceu limites para dívida, condições para empréstimos, essas coisas. Entendido. Então, com essa base da Constituição e o reforço da LRF bem claros, a gente pode mergulhar nos três pilares mesmo: PPA, LDO e LOA. Começando pelo PPA, o Plano Plurianual. Ele é um mapa estratégico, né? O plano de médio prazo. A Constituição diz que ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas, o famoso DOM, da administração pública, e com um olhar regionalizado, o que é importante. O foco dele parece ser nos grandes investimentos, né? As despesas de capital e também naqueles programas que duram mais de um ano, os de duração continuada. Isso. E o que é fascinante no PPA, e que cria uma dinâmica bem particular, é a vigência dele. São 4 anos, como você disse, mas que não batem certinho com o mandato presidencial. O PPA começa a valer no 2º ano de um governo e termina só no final do 1º ano do governo seguinte. Ah, é mesmo? Por que isso? Olha, a lógica por trás disso é considerada nobre.
buscar a continuidade do planejamento de Estado e não só de governo. É uma tentativa de evitar que a cada eleição projetos estratégicos importantes sejam simplesmente abandonados ou mudados radicalmente. Uma continuidade. Faz sentido a intenção. Mas essa falta de sincronia não cria um desafio prático? Quer dizer, um presidente recém-eleito já começa o mandato tendo que executar o último ano de um PPA que não foi ele quem fez, certo? Exatamente. Esse desalinhamento temporal, embora tenha essa boa intenção de continuidade, impõe sim um desafio de gestão logo de cara. O novo governo meio que herda e tem que tocar o plano vigente no seu primeiro ano, mesmo que discorde de algumas prioridades ali definidas. Isso exige, claro, uma capacidade de adaptação e muitas vezes já começa a sinalizar as mudanças que esse novo governo pretende fazer no PPA seguinte, que aí sim será de sua autoria. É um ponto de tensão que faz parte do modelo. Interessante essa dinâmica. Bom, saindo do PPA, que é mais estratégico, a gente desce um nível para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela funciona como esse elo tático anual, né? A ponte entre a estratégia do PPA e a operação da LOA. A Constituição também fala dela e a LRF detalha bastante. A validade é de 1 ano só. A LDO tem um papel, crucial e com várias facetas. Ela não só define as metas e prioridades para o orçamento do ano que vem, garantindo que esteja alinhado com o PPA, mas ela também estabelece algo vital para o equilíbrio das contas, a política fiscal e as metas de resultado primário e nominal. Resultado primário é aquela diferença entre receita e despesa, sem contar os juros da dívida, né? Isso mesmo. É um termômetro importante do esforço fiscal que o governo está fazendo ou se comprometendo a fazer. Além disso, a LDO orienta como a LOA deve ser feita. Pode tratar de mudanças na legislação tributária, definir política para agências de fomento, é bastante coisa. E é na LDO que se acendem os sinais de alerta, sabe? O cumprimento das metas fiscais que estão definidas ali é a chave para evitar o tal do contingenciamento que a gente vai falar mais. E aqui tem um ponto que deixa a coisa com cara de prazo final mesmo. A LDO tem uma regra bem específica no Congresso, né? A Constituição impede que os parlamentares saiam de férias, o recesso de julho, sem que o projeto da LDO tenha sido aprovado. Isso cria uma pressão enorme para votar, imagino. Mas essa pressão garante uma LDO melhor ou só garante que ela seja aprovada a tempo de qualquer jeito? Essa é a grande questão, né? A regra constitucional de fato impõe um ritmo. Força a barra para a deliberação acontecer. Garante que o processo não se arraste demais. O que é fundamental para o orçamento do ano seguinte, a LOA, ser feito e votado a tempo. Por outro lado, a pressão do prazo pode sim levar a negociações talvez um pouco apressadas ou a aprovação de diretrizes que, quem sabe, merecesse um debate mais aprofundado. É um equilíbrio delicado aí, entre cumprir o cronograma e a qualidade da discussão sobre as regras do jogo fiscal do ano que vem. Faz sentido. Bom, e para fechar o trio, a gente tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Esse é o orçamento na veia, né? O nível operacional. Vale por um ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A LOA basicamente estima quanto o governo espera arrecadar e fixa as despesas que estão autorizadas para aquele ano. E o princípio aqui é absoluto, né? Nenhuma despesa pública pode ser feita se não estiver prevista na LOA. Isso é regra de ouro. Exato, regra de ouro. E é importante notar que a LOA não é um bloco único, um bolo só. Ela se divide em 3 grandes partes para dar mais clareza sobre de onde vem e para onde vai o dinheiro. Tem o orçamento fiscal, que cobre os poderes executivo, legislativo, judiciário, os fundos, a administração direta e indireta. Tem o orçamento da Seguridade Social, que junta saúde, previdência e assistência social. É uma parte enorme e super importante. E tem também o orçamento de investimento das empresas estatais, que foca nas empresas que a União controla. Essa separação ajuda a gente a entender melhor para onde está indo o dinheiro em cada grande área de atuação do Estado. Ok, então temos o plano de médio prazo, PPA, as regras do jogo para o ano, LDO, e o orçamento detalhado, LUA. Mas a vida real, especialmente a arrecadação de impostos, nem sempre segue o plano, né? O que acontece se o dinheiro que entra é menos do que o governo esperava e colocou na LOA? É aí que entra o famoso contingenciamento. Seria tipo um freio de emergência fiscal?
Pode-se dizer que sim, é uma boa imagem. O contingenciamento está previsto lá no artigo 9º da LRF. É uma limitação temporária na execução de certas despesas que já estavam autorizadas na Lua. E é crucial entender isso. É um bloqueio, um adiamento do gasto. Não é, a princípio, um corte definitivo, embora, é claro, possa acabar virando um corte na prática se a receita não melhorar. E por que ele acontece? Para garantir o cumprimento das metas fiscais, principalmente a de resultado primário ou nominal, aquelas que foram definidas lá na LDO. Se a receita começa a frustrar a previsão, se entra menos dinheiro que o esperado, o governo precisa segurar alguns gastos para tentar atingir aquele objetivo fiscal que foi combinado. É uma questão de responsabilidade fiscal imposta pela LRF. E como isso funciona na prática? Quando que esse freio é puxado? A LRF manda fazer uma avaliação das receitas e despesas a cada bimestre, ou seja, de 2 em 2 meses. Se, ao final de um bimestre, essa análise indicar que a receita não vai ser suficiente para cumprir as metas fiscais estabelecidas, o Poder Executivo é obrigado, não é uma opção, é obrigado a editar um decreto limitando o empenho e a movimentação financeira. E tem que fazer isso em até 30 dias. Empenho. O que é isso exatamente? Então, limitar o empenho significa impedir que o governo crie novas obrigações de pagamento, que ele reserve dinheiro para novos gastos. Entendi, o empenho. E que tipo de gasto é afetado por esse bloqueio? Tudo pode ser contingenciado, travado? Não, e essa é uma distinção fundamental, muito importante mesmo. O contingenciamento afeta principalmente o que a gente chama de despesas discricionárias. Discricionárias. São aquelas que o governo tem alguma escolha sobre gastar ou não, é isso? Exatamente. São aquelas sobre as quais o gestor público tem alguma margem de decisão, né? Sobre gastar, quando gastar, quanto gastar. Isso inclui boa parte dos investimentos, obras, compra de equipamentos, gastos de custeio da máquina pública, tipo manutenção, viagens, material de consumo, pesquisa científica e por aí vai. Por outro lado, as despesas obrigatórias. Essas geralmente não podem ser contingenciadas. E quais são as obrigatórias? Salários e encargos dos servidores, aposentadorias e pensões do INSS, benefícios assistenciais como o Bolsa Família, pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Essas despesas decorrem de leis permanentes, de direitos adquiridos ou de contratos já firmados. O governo não tem escolha, tem que pagar. Isso cria uma situação interessante, para não dizer complicada. Quer dizer, os gastos essenciais, as obrigações, continuam, mas o investimento, a manutenção podem parar ou diminuir muito? Precisamente. E isso levanta uma questão importante sobre o impacto desses bloqueios, né? Especialmente se eles forem muito frequentes ou se durarem muito tempo. Mesmo sendo uma ferramenta de controle fiscal necessária dentro das regras que a gente tem hoje, o contingenciamento acaba comprimindo justamente aquelas áreas que permitiriam ao governo investir, modernizar ou até manter a qualidade dos serviços que já existem. Afeta muito a capacidade de planejamento e de execução de políticas públicas que não sejam só aquelas obrigações básicas. É um ponto crítico. E é importante dizer também, se a situação da receita melhorar nos bimestres seguintes, o governo pode e, na verdade, deve reverter o bloqueio. Ele libera os recursos através de um descontingenciamento. Não é necessariamente uma via de mão única. Entendi. Fica claro que o tempo é um fator-chave nesse ciclo todo, né? O sistema depende de um calendário bem preciso para funcionar. Existem prazos legais bem definidos para a tramitação dessas leis orçamentárias, tanto para o envio pelo Executivo quanto para a devolução pelo Legislativo, certo? Acho que a fonte disso está no ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sim, os prazos são determinados pelo artigo 35 do ADCT e são, cruciais para o ritmo do processo todo. De forma resumida, funciona assim. O projeto do PPA tem que ser enviado pelo presidente ao Congresso até 31 de agosto do primeiro ano do mandato dele, e o Congresso tem que devolver para sanção até 22 de dezembro. O projeto da LDO tem que ir até 15 de abril de cada ano, e o Congresso tem que devolver até 17 de julho, lembrando daquela regra que trava o recesso parlamentar, né?
E o projeto da LOA, que é um orçamento anual mesmo, tem que ser enviado até 31 de agosto de cada ano, com devolução também até 22 de dezembro. E se a gente conectar isso ao quadro geral, esses prazos, especialmente o da LDO, que pressiona o calendário legislativo ali no meio do ano, eles impõem uma disciplina que é fundamental para o ciclo orçamentário. Eles forçam a interação, a negociação entre o Executivo e o Legislativo dentro de um cronograma definido, aprovado e pronto para ser executado. Então, se a gente juntar todas essas peças que a gente conversou, o que emerge dessa análise toda? Vimos um sistema que tenta ser interligado, PPA pensando no médio prazo, LDO definindo as regras e metas do ano e a LOA operacionalizando o gasto. Vimos que a LRF veio para dar mais rigor, mais ferramentas de controle para esse fluxo todo e que o contingenciamento funciona como um ajuste de rota, quando as finanças apertam, focado em garantir as metas fiscais, mas que afeta mais um tipo de despesa do que outro. E tudo isso correndo contra o relógio, com prazos bem definidos. No fim das contas, parece que o grande objetivo por trás dessa arquitetura toda é trazer alguma previsibilidade, transparência e, principalmente, responsabilidade para a gestão de um dinheiro que é de toda a sociedade, né? É uma ótima síntese, sim. Apesar da complexidade das siglas todas, que às vezes assustam, todo esse arcabouço legal brasileiro, a Constituição de 88, a LRF, o PPA, a LDO, a LOA, busca justamente isso, criar um conjunto de regras claras para administrar as finanças públicas, de uma forma que seja organizada, que seja transparente e, acima de tudo, fiscalmente responsável. É uma tentativa, com seus desafios, claro, de estabelecer limites e procedimentos para como se usa o dinheiro público. E, para finalizar, acho que vale deixar uma reflexão que nasce diretamente do que a gente discutiu aqui. A gente viu que o contingenciamento atinge principalmente as despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias por lei, enquanto as obrigatórias são preservadas. Pensando nisso, que tipo de tensões ou, talvez, dilemas de gestão podem surgir quando esses bloqueios orçamentários se tornam uma ferramenta muito recorrente, muito frequente, quando eles afetam áreas como investimento em infraestrutura, ciência e tecnologia, ou até a manutenção básica de serviços públicos, mesmo que salários e benefícios continuem sendo pagos em dia? Qual será o impacto de longo prazo dessa dinâmica na capacidade do Estado? Não só de cumprir suas obrigações básicas, mas também de impulsionar o desenvolvimento, de preparar o futuro. Fica aí a questão sobre os custos de oportunidade dessa estratégia de ajuste fiscal focada no corte discricionário.